Sejam bem-vindos ao Gato Aprendiz Cartola. Aqui a gente vai falar confronto por confronto da primeira rodada do Brasileirão e depois dar dica posição por posição para mitar no Cartola. A gente vai focar principalmente em valorização nessas primeiras rodadas, é muito importante. Para quem está sabendo da Liga Premiada, que esse ano vai valer R$ 500 mil. Ela nem leva em conta a primeira rodada, para vocês terem noção, por causa que ela é focada em valorização. A gente vai focar nas próximas também, segunda, terceira, mas aí já vai estar valendo para a Liga, então tem que achar o meio termo. Lembrando da segunda rodada, a gente vai ter confrontos muito favoritíssimos. Como, por exemplo, o Flamengo vai pegar o Internacional na casa do Flamengo, o Palmeiras em casa vai pegar o Vitória e o Cruzeiro vai pegar o Curitiba. Então você quer ter cartoleta. Também vai ter o Reinaldo, que é muito caro como lateral contra o Remo. Só nome caro para você escalar. Então nessa primeira rodada, cartoleta, só cartoleta. Aí sobre os confrontos dessa primeira rodada, a gente vai começar com Vitória e Remo. Então, muita gente tá dando como o confronto mais favorito, assim, um dos mais favoritos, porque tem Mirassol e Vasco, que na minha opinião é o mais favorito, mas Vitória e Remo estão dando, assim, como o melhor SG. Só que qual é a questão? O Vitória é um time mais defensivo, e ele vai jogar em casa, ele tem que buscar o ataque. O Remo já é um time mais ofensivo. Por não serem, um dos times serem muito topo de tabela, eles estão ali meio termo, eu acho que vai ser um jogo para muito gol. O Remo tendo nada a perder, vai atacar de qualquer jeito, o Vitória também vai atacar. Eu acho que eles podem sim perder esse SG e sair muitos gols pros dois lados. Depois a gente vai falar sobre a opção ofensiva no Vitória, mas defensiva complicado. No segundo jogo a gente tem Atlético Mineiro e Palmeiras, um jogo de pouquíssimos gols, duas boas defesas. Flaco Lopes legal, mas muito caro para a primeira rodada. Renan Lodge tá dando muita média básica pro Atlético Mineiro, mas também contra o Palmeiras, e sendo o valor dele é muito complicado. E depois a gente tem Curitiba e Bragantino. Os lugares estão dando favoritismo pro Curitiba, mas eu acho que o começo de temporada que o Bragantino sempre dá é muito forte. Eu acho que eles vão ganhar. Eu acho que até um possível SG. Eu, com certeza vou ter jogadores dele no meu time. Curitiba tem um artilheiro da Série B, mas eu acho que na Série A não vai dar eles. Aí depois a gente tem Internacional contra Atlético Paranaense, um jogo muito bom pro ataque do Internacional. Vamos com certeza colocar opções. Já o Atlético Paranaense é um time ofensivo, então ele pode quebrar o SG do Internacional, mesmo o Internacional sendo muito favorito. Mas com certeza vamos passar por essas opções. Fluminense e Grêmio. Um jogo ok pro SG do Fluminense. Carlos Vinícius do Grêmio tá voando, em uma chance alta dele fazer um golzinho ali. Mas temos bons jogadores do Fluminense, com certeza favorito por estar em casa. Aí depois Chape em casa contra o Santos. O Santos com certeza é o favorito entre esses dois, mas a Chape é perigosa. Existe um jogador muito interessante, não sei se para essa rodada, mas eu definitivamente vou recomendar, que é o Walter Clar. Ele é o lateral do time, ele pode receber pontuação por SG, menos que improvável essa rodada, mas ele é o artilheiro, assim como o Reinaldo é para o Mirassol, ele é para Chape. A Chape joga com 3 zagueiros, então os laterais são alas, eles jogam mais para frente. Ele é líder em desarmes e artilheiro do time sendo um lateral é bizarro, ele é muito barato. Aí a gente tem Corinthians contra Bahia. Bahia não é um dos melhores visitantes, Corinthians é um ótimo mandante. Um possível SG, mas eu recomendaria no máximo o Mateuzinho para conseguir uns desarmes além do SG. Os outros jogadores do Corinthians são muito caros na defesa, não compensa nessa primeira rodada, mas o Yuri Alberto aí já dá pra ficar mais interessante. Mas, Polguinha fazendo um gol, acaba com o SG do Corinthians, perigoso. Se eu recomendasse algum, vai ser o Mateuzinho. Aí a gente tem São Paulo contra Flamengo. Um jogo muito caro. Não acho que o Flamengo vai manter esse gelo. O Luciano adora meter gol no Flamengo. Mesmo sendo uma boa defesa. O Flamengo tá vindo de maus resultados nesse Carioca. E o São Paulo também tá péssimo. Não sei o que prever desse jogo. Vou ficar por fora. Nenhum jogador dos dois times. Na zaga do São Paulo até que tem uma média básica. O Sabino é barato. Mas a gente tem opções melhores. Aí a gente tem o Mirassol e o Vasco como o confronto mais favorito da rodada. Esse Mirassol. Todas as opções defensivas do Mirassol são boas. Ofensivas é muito complicado porque o Mirassol distribui muitos gols. Não dá pra adivinhar quem que vai fazer o gol da rodada, mas a gente vai falar por cima deles. E no último jogo da rodada, Botafogo e Cruzeiro, um jogo muito aberto. O Cruzeiro mesmo visitando pode ganhar. E o Botafogo tem uma ótima defesa, pode ser poucos gols. Difícil, o KJ é um bom nome, mas pelo preço também eu vou evitar. Aí falando posição por posição agora. No gol, quem ganhou o bom e barato, não tem erro, Walter, melhor goleiro da última temporada, na minha opinião, e os números também são muito a favor disso. Vai estar no meu time já.
e recomendo a todas. Bom e barato e muita pontuação, maior pontuador também provavelmente. Outro para pontuar que eu arriscaria, talvez o Carlos Miguel, porque o Atlético Mineiro é muito conhecido por finalizar muito e mesmo assim não converter tanto em gol. Ele pode ser bom na pontuação, mas também é arriscado se perder o SG e ele é muito caro. Não é bom você investir na defesa, principalmente nas primeiras rodadas. Aí a gente tem o Rocher favorecendo o SG do Internacional, que a gente vai ver que é complicado pegar outras peças da defesa do Internacional. O melhor seria o Aguirre, mas o Aguirre tá perdendo a posição pro Bruno Gomes. Então talvez tentar com o Rocher para compensar esse SG, talvez seria uma boa opção. Aí a gente tem o Gabriel do Vitória, que fez uma boa temporada pelo Sporting, em questão a ele, que fez bastante defesa, né? O Sporting foi rebaixado, mas o Gabriel se destacou, conseguiu um time novo agora, é barato, é uma boa opção, se você não for nem de Walter nem de Rocher. Aí indo pra lateral agora. O outro nome perigoso é o Aguirre, como eu disse, ele tá perdendo a posição dele pro Bruno Gomes. Então tem que ficar de olho se ele vai jogar mesmo. É uma boa opção, mas cuidado. Aí o Mateuzinho do Corinthians. Não acho que ele vai participar ofensivamente de algum gol, por causa que o Bahia é um time forte. É possível, mas eu tenho certeza que ele vai ter algum desarme jogando contra o Pulga, que gosta de um contra um. Outros jogadores do time do Bahia também. E um SG interessante ter algum jogador do Corinthians. O Mateuzinho era a única opção nesse sentido. Aí a gente tem o Walter Clar da Chape, como eu disse, artilheiro do time, líder em desarme. Se arriscar um SG ali raro, mas possível, pode ser uma mitada, ele é muito barato, ele vai valorizar. Aí, no meu time eu vou colocar Juninho Capixaba, que no contra a ideia padrão de que esse Coritiba vai ser favorito, que o SG da Bragantino é difícil, eu vou colocar o Juninho Capixaba. Mesmo que ele não consiga o SG, ele é um dos fatores principais do ataque desse Bragantino. O que eu tenho medo desse Bragantino é que o João tá sendo negociado contra o Zenit, e se o Bragantino perder o João, vai ser um time bem inferior do que ele é atualmente com o João, porque o João tá voando. Mas o Juninho Capixaba é uma figura de destaque do ataque do Bragantino. Se ele conseguir o SG, mais 5 pontos, mais desarme, o Juninho Capixaba pode imitar. Ele 9 de cartoleta não é tão barato, mas ele vai se pagar para valorizar. Aí a gente tem o Reinaldo, como todas as opções do Mirassol são boas. Reinaldo sendo o artilheiro do time na última liga. Não tem nem erro, mas ele é muito caro. Não sei se vale para essa primeira rodada. Se tiver sobrando e você quiser, com certeza é uma boa opção. Aí, dos outras opções do Mirassol, que eu mais gosto é o Igor Formiga na lateral, que não está comprovável ainda, mas na reserva eu vou colocar o Daniel Borges. Se não jogar o Igor Formiga, é o Daniel Borges. Se o Igor Formiga for, comemora, porque é uma opção ainda melhor. Ele estava mitando só nos desarmes pelo Juventude. Mirassol, que é um time bem superior, ele vai pontuar muito. Na zaga, o bom e barato James, não tem erro. Maior média básica para um zagueiro na última temporada. Agora nesse jogo contra o Grêmio, o Fluminense vai ser um favorito. Então é sim uma boa opção. É a única que eu recomendo da defesa do Fluminense. Laterais, assim, ok, não acho que são melhores que todos os outros laterais que eu falei. Então o James é uma boa opção para ter um SG do Fluminense. Aí a gente tem as zagas do Vitória, para ter uma opção do SG do Vitória, já que como eu não recomendo colocar o Claudinho, para ter colocar ali uma na zaga ali tem o Zé Marcos e o Camutanga. O Zé Marcos ele tem uma cabeceio legal, mas o Camutanga ele cobra faltas de longe. Ele dá um chutão para a área, talvez pegar um rebote para pegar uma assistência, ou até um gol ali perdido. Então acho que o Camutanga é uma opção interessante entre esses dois, eu prefiro o Camutanga. É arriscado ainda SG do Vitória, mas se eu fosse colocar alguém seria o Camutanga. Aí tem o João Paulo da Chapecoense. SG é muito difícil contra o Santos, sim eu sei, mas ele custa 3. Ele pode desarmar. Como eu disse, o Chapecoense joga com 3 zagueiros. Ele não é um zagueiro central. Então ele ocupa uma posição quase de lateral. E é uma posição que você consegue mais desarmes. Pegar uma valorizaçãozinha, já tá ótimo. Tem o Victor Gabriel, do Internacional. Se ele for jogar, porque ele tá como nulo ainda. Mas ele é um zagueiro que eu mais vi pontuar por ofensividade. Ele jogou muito pouco, mas ele conseguiu 2 gols com uma assistência do Alan Patrick. Se ele jogar, ele vai conseguir uma assistência dando um passe longo. É um zagueiro muito ofensivo. Ele custa só 4 cartoletas. Se ele for jogar, ele definitivamente está no meu time. E a gente vai conseguir ver essa escalação do Internacional antes de começar a rodada. Se eu não for com ele, eu vou colocar o Gustavo Marques do Bragantino, porque ele é ainda mais barato, custa 3.
Mesmo que o SG do Bragantino seja difícil, eu acredito nele. Mesmo que eu já tô com o Juninho Capixaba, é com possibilidades mais ofensivas, então esse Gustavo Marques vai ser para conseguir minhas cartoletas. Aí tem o João Victor, do Mirassol. É um zagueiro que você tem certeza que vai ser titular, uma boa opção, mas ainda melhor que ele é o William Machado, que estava no Ceará na última temporada, consegue ótimas médias básicas. Eu prefiro do que o João Victor, mas caso o William Machado não seja titular, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o William Machado e aí o Gustavo Marques a gente vai saber que ele é titular ou não. Então a gente coloca o Gustavo Marques na reserva e faz meio que um hack na zaga ali também com o Luiz Otávio do Mirassol. Não vai jogar o Luiz Otávio e o William Machado, um dos dois vai jogar com o João Vitor. Aí se o Luiz Otávio não jogar, entra o Gustavo Marques, se o William Machado não jogar, entra o Gustavo Marques no lugar. Muito difícil ter substituição na zaga, então essa vai ser a minha estratégia. No meio de campo, bom e barato também. Nessa primeira rodada, com a valorização, os bons e baratos são muito fortes nisso. Alan Patrick. A ofensividade do Internacional vai ser muito bem paga nessa rodada contra a defesa fraca do Atlético Paranaense. Mesmo reforçado ainda, é um time de Série B, tá subindo agora. Então, Alan Patrick. Possível até capitão, mas não vai esquecer do nosso time. Aí tem o Barreal do Santos, ótimo jogador ofensivo do Santos. Não recomendo que você tenha mais de uma opção, então entre ele ou o Gabigol, que a gente vai recomendar mais pra frente. Aí tem o Lucas Mugni do Mirassol. De todos os atacantes meio campos do Mirassol, que eu vou recomendar é só o Lucas Mugni. Ele tá numa fase boa, jogou muito pelo Ceará. O problema, ele não tem média básica, ele vai precisar participar de gol e é difícil acertar no Mirassol, vai ser um risco. A gente tem o John, que se ele for jogar vai ser o capitão do meu time já, mas ele está com dúvida. Eu quero jogar com o John de capitão e ter o Canta da Pedra, que é a nossa próxima recomendação do Vitória. Uma ofensividade muito boa, entrega média básica, e ele vai ser uma reserva de luxo pro John ser meu capitão. Qualquer coisa ele já entra ali no lugar do John como capitão, se o John não for bem. Mas caso o John não jogue, Canta da Pedra vai pro nosso time titular e a gente vai colocar nossa reserva de luxo no ataque. Aí, junto com o Canta da Pedra, que é uma ótima opção ofensiva do Vitória, tem o Baralhas, que é uma ótima opção defensiva. Ele desarma muito e ele ainda finaliza pro gol. É um dos jogadores com mais média básica do cartola inteiro. E se pegar um golzinho, ele vai passar de 10 pontos, de 12 pontos. Mas tem opções melhores para fazer gol, né? Canta da Pedra, o Renato Kaiser. Mas só que se estiver sobrando, com certeza ele iria uma quarta, quinta opção. Pro ataque, Corinthians em casa, Yuri Aberto sendo o protagonista do time, com certeza é uma boa opção pensando em ponto, é muito caro. Vê o que você quer pro seu time, como eu disse eu vou evitar ele e o Caio Jorge, que seria outra boa opção para pontuar, mas eu vou focar em valorização. Para ter alguém do Fluminense, a gente tem o Canóbio, que tem uma ótima média básica, ele desarma, ele finaliza, só que ele não faz tanto gol. Quem tá numa fase espetacular, e eu colocaria no meu time se for colocar alguém do Fluminense, vai ser o Serna. Agora, do Internacional, a gente tem tanto o Carboneiro, que é outro que tem uma ótima média básica, assim como o Canóbio, mas se for alguém para participar do gol, vai ser o Borré. O Borré vai estar no meu time. Se eu for colocar a reserva de luxo no ataque, o Borré vai ser meu capitão. Se eu tiver que trocar um atacante e colocar o Renato Kaiser de reserva de luxo, quando o João não for jogar, meu titular pode ser o Lucas Barbosa, que é uma ótima opção. Ele tem média básica, ele participa em gol do Bragantino, mas eu não quero ter mais de uma opção ofensiva do Bragantino. Por isso eu tô entre o John, ter um reserva de luxo no meio campo, ou ter Lucas Barbosa, uma opção de reserva de luxo no ataque. A gente tem também uma ótima opção do Bragantino também, o Wallace Young, que agora não é mais do Flamengo, já tá certo com o Bragantino, mas provavelmente não vai ser titular, tem que ficar de olho na escalação. Ele é barato e recomendo muito se a gente souber que ele vai jogar. Mesmo saindo do banco, ele fazia muito gol saindo do banco pelo Flamengo, vale a pena esse risco dependendo da proposta do seu time. Aí o Renato Kaiser com certeza vai estar no meu time ou de titular ou de reserva de luxo. É a minha opção ofensiva favorita do Vitória. Se é um jogo que você acha que vai ter muito gol, é o 9 do time, não tem pra onde fugir. Esquece média básica, é muito gol, você tenta acertar os gols. E por último, também vai estar no meu time com certeza o Gabigol. É favorito contra a Chapecoense. Vai ter mais de um golzinho. O Gabigol tá numa boa fase e eu acho que ele vai marcar. Então, por esse vídeo é isso só que eu tenho pra falar pra vocês. Boa sorte, espero que a gente valorize muito. Boa sorte pra todo mundo e até a próxima.